Vamos ouvir a palavra de Deus, irmãos. Abram suas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 2, versículos de 12 a 22. O título desse sermão hoje é A Purificação do Templo. Jesus faz a purificação do templo. João capítulo 2, versículos 12 a 22. Está escrito: depois disso, desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambistas assentados. E tendo feito um açoite de cordões, lançou todos fora do templo, também os bois e as ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas, e derrubou as suas mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorou. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostra para fazeres isso? Jesus respondeu e disse-lhe: destruí este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado esse templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, seus discípulos lembraram-se de que dissera isso, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, nós queremos que o seu nome seja glorificado essa noite, que tu sejas engrandecido. Queremos exaltar e bendizê-lo por tudo que és, por tudo que faz, Senhor, pela grande salvação que manifestou sobre nós. Te pedimos que revele a tua palavra aos nossos corações, abre os nossos ouvidos para compreender a verdade. Que o teu Espírito Santo nos ajude nesse momento. É a nossa oração que fazemos aqui, ó Pai, no nome do teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém e amém. Podem sentar-se, irmãos. Depois do relato do milagre feito por Jesus em Caná da Galileia, em que ele transformou água em vinho, João agora nos conta da ida de Jesus para Jerusalém. O Evangelho de João, ao contrário dos sinóticos, ele narra esse primeiro ano do ministério de Jesus, que ocorre em Jerusalém, na Judéia, na região sul da Palestina. Os outros 3 evangelhos omitem esse primeiro ano e se concentram no ministério de Jesus na Galileia, região norte da Palestina, no ano 2 e 3. O Evangelho de João, ele relata para nós o ano 1 do ministério de Jesus e a paixão e morte do Senhor no seu 3º ano de ministério, a última semana, né? Em que Jesus passa com seus discípulos e morre e ressuscita. Mas então, esse relato do primeiro ano de Jesus em Jerusalém é narrado aqui por João. E retomando aquilo que eu disse para vocês no sermão passado, cada sinal que Jesus realiza é narrado por João com o intuito de mostrar a pessoa e a obra do Senhor Jesus. Foi assim com os primeiros discípulos, foi assim com a transformação da água em vinho em Caná da Galileia, e é assim agora na purificação que Jesus faz do templo em Jerusalém. É importante nós sabermos então, irmãos, que Jesus efetuou 2 purificações no templo.
Uma no primeiro ano de ministério, está aqui no Evangelho de João, e outra na entrada em Jerusalém, no terceiro ano do seu ministério, que está nos sinóticos. Cada uma dessas purificações tem objetivos e significados diferentes. Essa que é relatada por João é a primeira purificação do templo. A dos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, é a segunda. Quando nós lemos aqui então o texto, nós vemos que Jesus se irritou muito com a sua visita no templo de Jerusalém. Nos versículos 14 e 16, narra essa chegada de Jesus lá e o que ele viu. O que ele viu que deixou ele tão indignado. Para nós termos uma ideia do pano de fundo, da cena que acontece, e nós podermos compreender o que significa a purificação do templo, nós precisamos saber o que acontece numa festa como essa. O que acontecia na comemoração da Páscoa dos judeus. Então, conforme a lei de Moisés, todo homem maduro precisava ir a Jerusalém uma vez por ano para oferecer o sacrifício da Páscoa e pagar o imposto do templo. Todo homem tinha que pagar 6 gramas de prata, ou meio ciclo de prata, que era o imposto que era pago por cada homem maior de 19 anos. Ok? Então, todos desciam, inclusive Jesus e a sua família, os discípulos, homens de todos os lugares iam para essa festa. Haviam 3 festas dos judeus e a Páscoa era uma dessas, que era a principal, né? Era a festa principal dos judeus. Nós vemos, porém, irmãos, que os judeus deturparam, distorceram o significado dessa prática. Entendam, a prática era legítima. Jesus descia a festa da Páscoa. Jesus pagava o imposto do templo, ainda que ele fosse Deus, ainda que ele próprio não devesse. Mas Jesus, ainda que ele não tivesse pecado, ele descia a Jerusalém, oferecia sacrifício no templo e pagava um imposto, né, que eram 2 moedas de prata pelo imposto do templo. A prática então era legítima. Porém, como quase tudo, os judeus dos tempos de Jesus distorceram o significado e principalmente a prática da Páscoa. Então, primeira coisa que Jesus viu no templo que o irritou profundamente foi a venda de animais e a troca das moedas. Então, o templo em Jerusalém, nos dias de Jesus, ele era composto do santuário, do templo propriamente dito, da estrutura do templo, e de um pátio exterior que era murado em volta, que era chamado pátio dos não-judeus. Então, todo mundo que não era judeu, que quisesse visitar o templo, podia ir até esse pátio. E era nesse pátio externo que estavam assentados, então, vendedores de bois, vendedores de pombos, vendedores de cordeiros, de cabritos e cambistas, pessoas que trocavam moedas. Então, aqueles negociantes ali no pátio do templo, irmão, eram mais ou menos que os vendedores autorizados dos judeus. Eles vendiam os animais, eles cobravam preços altos, trocavam as moedas, né, e cobravam uma taxa de câmbio, né? Obviamente eu não vou trocar uma moeda por outra sem cobrar uma taxa. Mas por que isso, pastor? Para você oferecer um animal, um sacrifício na Páscoa dos judeus, esse animal precisava ser examinado pelos sacerdotes, e os sacerdotes precisavam atestar que esse animal era limpo, que esse animal era perfeito, que ele não era coxo, não era manco, não era cego, okay? Que era um animal adequado para o sacrifício. E a moeda que era paga, o imposto, na verdade, o imposto eram 6 gramas de prata. Mas, nos dias de Jesus, como já existia moeda cunhada, simplificou-se isso por cobrar 2 moedas de prata. 2 moedas davam um pouquinho mais de 6 gramas, né? Dava 7 gramas e meia quase, mas era mais do que suficiente para o imposto. Porém, as moedas romanas e as moedas gregas vinham cunhadas
a face do imperador. E o imperador era um deus para o povo romano e para o povo grego. Então, os sacerdotes não aceitavam a moeda romana e a moeda grega. A moeda romana, o denário, e a moeda grega, a dracma. Eles não aceitavam. Então, o judeu, quando ele chegava em Jerusalém para pagar o imposto do templo, ele precisava trocar isso por um shekel palestino, a moeda que era dos judeus, que era a moeda que era aceita como oferta. Esse que é o grande problema. Por quê? Porque eu deveria trazer um animal meu, dos meus rebanhos, e sacrificar ao Senhor. Porém, a lei permitia que, se eu morasse muito longe e ficasse difícil eu transportar os meus animais para o sacrifício, que eu poderia pegar o dinheiro e comprar os animais em Jerusalém ou nos seus arredores e oferecer o sacrifício. Porém, se eu chegasse com um animal que não fosse aquele dos vendedores autorizados, eu corria o risco de que os sacerdotes o rejeitassem e dissessem: não, esse animal não está próprio para ser sacrificado. Dessa maneira, então, eles criaram esse negócio. No pátio do templo era vendido esse animal. Se você comprar aqui, com certeza você vai conseguir oferecer ele. Por isso era cobrado o preço que eles quisessem. Se eles quisessem cobrar um preço abusivo, quanto que valia uma ovelha naquela época? Uma ovelha valia 1 denário, uma dracma, uma moeda de prata. Uma ovelha valia 3,5 gramas de prata. O salário de um dia do trabalhador compra uma ovelha. Mas será que os vendedores do templo vendiam uma ovelha por uma dracma? Se só você tem um produto e tem alta demanda, o que acontece com o preço? Sobe, né? Eu vendo ao preço que eu quero. Será que o camarada chegava lá com uma dracma ou com um denário, ele trocava por um shekel palestino, 1 por 1? Você faz isso? Você vai numa casa de câmbio, você troca $1 pelo preço dele em reais e sai com dinheiro livre na mão? Ou tem uma taxa de câmbio? Tem uma taxa, ninguém vai ficar lá sentado trocando moeda e não vai ganhar nada por isso. Então isso que Jesus viu que irritou ele, que eles haviam distorcido a prática, aquilo que deveria ser algo sincero, profundo do coração de cada um. Levar o seu imposto do templo como oferta voluntária, levar o animal do seu rebanho, ou ainda que eu morasse muito longe, mas que eu comprasse um animal e oferecesse ao Senhor, tinha se transformado num negócio, numa fonte de renda. Essa é a segunda coisa que Jesus viu que irritou ele. Primeiro, a venda. Segundo, o negócio que se tornou a fé judaica. Então eles fizeram da fé um negócio. E aparentemente, irmãos, a motivação que indignou Jesus ao ver os vendedores no templo foi também a motivação que indignou os reformadores do século XVI, quando a igreja romana vendia indulgências. Então, lá no século XVI, a igreja romana tinha a prática de penitência. A palavra no texto bíblico do Novo Testamento, que para nós é traduzida por arrependimento, a palavra grega que significa mudança de pensamento, ela foi erroneamente traduzida em latim para penitência. E qualquer cristão piedoso e bem intencionado, por esse erro de tradução, ele se penitenciava pelos pecados. Então eram comum peregrinações a Roma, pessoas subirem as escadarias de joelho, pessoas fazerem horas e horas de orações intermináveis, a fim de obter perdões dos seus pecados. Nós sabemos que nada disso é preciso, que a penitência, o sacrifício foi pago totalmente na cruz. Porém, era uma prática comum por todos os cristãos no século XVI, a prática de penitência. Acontece que a igreja bolou uma outra forma de você receber o perdão. Ao invés de você fazer a penitência, você comprava o perdão. E esse perdão era comprado como? O Papa emitia uma bula que dava o perdão a diferentes graus de pecado, e cada bula dessa tinha um preço diferente. Ok? Então tinha uma bula que perdoava homicídio. O perdão custava X dinheiro lá, a quantidade X de dinheiro. Uma bula que perdoava pecados que eu viesse cometer no futuro.
existe até uma história, eu não sei se é uma história real ou se isso é uma fábula que é contada em cima desse fato da venda de indulgências. Que um vendedor de indulgências vendia uma bula que perdoava pecados por tantos anos. Perdoava esse e perdoava pecados futuros. Caio, faz favor, pega o controle aqui para nós. Desliga aquele ar-condicionado lá do fundo. Então o camarada vendia, o vendedor de indulgências vendia uma bula, uma carta do Papa que perdoava pecados agora e perdoava pecados lá na frente. Se eu cometesse pecado nos próximos 6 meses, se eu cometesse pecado no próximo ano. E um camarada compra essa bula papal, pelo preço que ela vale, e no dia seguinte ele rouba a caixa da coletoria, rouba as moedas que o vendedor de indulgência tinha. E quando o vendedor de indulgências vem mandar prendê-lo, por causa do roubo, ele mostra a bula. Fala, opa, eu tenho uma bula que vai me perdoar dos pecados dos próximos 6 meses, então o roubo dessa caixa já está perdoado. Isso era assim, irmão. Por mais que pareça absurdo para nós hoje, era assim. O objetivo era o Papa Leão X queria construir a Basílica de São Pedro, que existe hoje no Vaticano. E para levantar recursos para a construção da Basílica de São Pedro, ele enviou vendedores de indulgências por toda a Europa. E via um vendedor de indulgência chamava Tetzel. E o Tetzel dizia o seguinte: ao tintilar da moeda na caixa, uma alma sai do purgatório. Ele vendia as indulgências e os perdões de pecados assim, que ao tintilar da moeda na caixa, uma alma saía do purgatório. Existia na Alemanha um homem chamado Martinho Lutero, e ele escreveu 95 teses contra essa prática da venda de indulgências, porque ele se indignou, e nós sabemos que isso é o que nós chamamos de um marco da reforma protestante. Não, Lutero não foi o único reformador. Antes dele existiram reformadores e depois dele existiram reformadores, e nós estamos aqui por causa desses reformadores. Nós hoje somos cristãos, temos liberdade religiosa porque esses homens se indignaram com um negócio que tinha se transformado na fé cristã. E parece que nos dias de hoje, novamente, irmãos, os pastores da teologia da prosperidade vendem caneta abençoada, então por meros R$365, R$1 para cada dia do ano, você vai numa igreja aí que você compra uma caneta. Essa caneta, o contrato que você assinar, vai estar abençoado. Só R$365. Mas se você pesquisar um pouquinho na internet, você vê práticas absurdas. Você dá uma oferta de X reais para uma oração que vai ser levada na fogueira santa lá em Jerusalém. Ou então você vende um tijolo abençoado. Por R$150 você compra um tijolinho caipira abençoado, que é para você sentar no alicerce da sua casa lá, que a sua casa vai ser abençoada. É um travesseirinho, eu não sei quanto que vale o travesseirinho, mas é uma almofadinha assim, minúscula, escrito, seja uma bênção. Você compra uma almofadinha, põe debaixo do seu travesseiro, que é para Deus abençoar os seus sonhos, os seus planos. Irmãos, essas coisas acontecem. Essas igrejas se chamam evangélicas. E quando eu e você falamos que somos evangélicos, as pessoas que não são evangélicas pensam que a nossa igreja é assim. Jesus viu esse negócio que se transformou a fé dos judeus e se indignou. Os reformadores viram o negócio que se transformou a venda de indulgências e se indignaram. Nós vemos o negócio que se transformou a teologia da prosperidade e vira alguém para nós e fala assim: não vamos julgar, pelo menos eles estão ganhando almas. Dá licença. Ganhando almas para quem? Jesus disse: eu não posso servir a 2 senhores. Não posso servir a Deus e as riquezas. Não posso servir a Deus e a Mamon, o Deus das riquezas. O que essas pessoas adoram nessas igrejas é Mamon, não é Deus não. Essas igrejas não são igrejas de Jesus não, são igrejas de Mamon. E Mamon é o Deus deles, dinheiro é o Deus deles. Então nós não podemos olhar para eles e ficar, mas pelo menos eles estão ganhando almas. Ganhando almas para quem? Levando almas para o inferno. Jesus disse: pode um cego conduzir outro cego? Não, ambos cairão no buraco. Terceira coisa que Jesus viu. A primeira, então, a venda. A venda indignou Jesus. Segunda coisa, o negócio que se transformou. E a terceira, a conivência dos sacerdotes.
porque aqueles vendedores do templo não estavam ali sem autorização dos próprios judeus. Esses vendedores não eram judeus, eles estavam no pátio dos gentios, dos não-judeus, mas eles não estavam ali sem a permissão dos principais sacerdotes, das autoridades religiosas dos judeus. O fato dos sacerdotes quererem tirar satisfação com Jesus, depois lá no versículo 18, indica que tudo aquilo fazia parte do esquema lucrativo que os sacerdotes estavam no topo da pirâmide. Então, se os animais eram vendidos a preços abusivos, se a taxa de câmbio era abusiva, tanto o vendedor como o cambista lucrava com isso, mas os sacerdotes também lucravam. Então, essa conivência com o erro indignou Jesus. É importante nós notarmos que Jesus não se opõe ao pagamento das ofertas, ao sacrifício, ao pagamento do imposto. Ele próprio paga, ele próprio oferece sacrifício. O que indigna Jesus é transformar isso num negócio, é transformar isso numa fonte de lucro, de enriquecimento pessoal. Então Jesus abominou o que aquilo havia se tornado. Jesus age aqui como um verdadeiro reformador, só que virando as mesas no sentido literal. Ele faz um chicote de cordas e espanta quem está ali vendendo, solta os bois, solta as ovelhas, vira a mesa, espalha as moedas pelo chão, com a autoridade de quem é o próprio Deus. Por isso Jesus chega virando a mesa. Isso não é uma força de expressão, não, isso é literal. Ele espalhou tudo pelo chão mesmo. No sinal que Jesus fez em Caná da Galileia, de transformar a água em vinho, Jesus demonstrou o seu poder de criador. Ele cria vinho, ele faz, ele é o criador de todas as coisas. Nesse sinal, ele demonstra a sua soberania, a sua autoridade. Ele tem autoridade para chegar e pôr ordem na casa, e virar a mesa, e parar com essa farra que se torna um negócio que é feito da fé. Qual é a motivação então de Jesus? Versículo 17 diz que os seus discípulos relacionaram essa atitude de Jesus com o dito no Salmo 69: o zelo da tua casa me consumiu, o zelo da tua casa me devorou. É o zelo, irmãos, é o amor de Jesus pelas coisas do Pai que não permitiram ele ver aquele sacrilégio e ficar indiferente. Mesmo zelo que faz com que homens se levantem pregando o verdadeiro evangelho, denunciando o falso evangelho. Porque Jesus ama o bem, ele aborrece o mal. Porque Jesus ama o que é santo, ele aborrece o sacrilégio. Ele diz no versículo 16: não façam da casa do meu Pai uma casa de comércio. Não façam da casa do meu Pai uma casa de comércio. Os judeus não gostaram disso, versículo 18. E é claro que eles não gostaram. Eles falaram assim: opa, peraí, que sinal vocês fazem? Que sinal você faz para nos mostrar que você tem autoridade de chegar aqui virando tudo? Não, claro que eles não gostaram, né? Jesus foi lá e tirou o osso da boca do cachorro. Então eles não ficaram nada contentes. Eles pedem que Jesus faça um sinal, talvez cair fogo do céu, né? Um sinal diante dos olhos dele que provasse a sua autoridade. Ao que Jesus responde: derrubem esse santuário e eu o reedifico. Derrubem esse santuário. Aqui Jesus fala de forma enigmática a respeito da sua morte. Derrubem esse santuário. Ele está falando da sua morte. E em 3 dias o levantarei, a sua ressurreição. Mas os judeus pensaram que Jesus estava falando do santuário de pedras, do templo do rei Herodes. E esse foi o sinal dado por Jesus, que ele morreu e ressuscitou ao 3º dia. Seus discípulos se lembraram disso, lembraram do que ele havia dito em Jerusalém, lembraram do que a Escritura disse a respeito dele. Está lá no versículo 22. Quando Jesus ressuscitou, os seus discípulos lembraram. Jesus
ensina qual é o verdadeiro santuário, qual é a verdadeira casa de Deus, aonde Deus realmente habita e aonde Ele realmente deve ser adorado. Está lá no versículo 21, mas Ele falava do templo do seu corpo, ou em outras traduções, do santuário do seu corpo. Então, com isso, Jesus antecipa uma realidade. Até aquele momento ainda não, mas após a morte e a ressurreição de Jesus, o templo e todos os ritos dos judeus caducaram. Hoje, a lei de Moisés caducou. Paulo nos ensina lá em Colossenses 2 que Jesus cravou a cédula de dívida que era contra nós na cruz, riscou a cédula de dívida que era contra nós, cravando-a na cruz. A lei e os profetas, disse Jesus, profetizaram até João Batista. Quando Jesus morre, o Velho Testamento, com todo o seu rigor, caduca, e o Novo Testamento passa a ter então validade. Como diz o escritor aos Hebreus, um testamento só tem validade na morte do seu testador. Não é assim? Você tem muitos bens e você faz um testamento deixando cada bem que você possui a um filho seu, a alguém que você deseja, mas o seu testamento só é aberto e só entra em vigor na sua morte. Assim, Jesus também nos deixou herança no céu, nos deixou heranças eternas que entraram em vigor na sua morte. O Novo Testamento passa a valer então desde que Jesus morre. E ele antecipa essa realidade. Ele diz: o verdadeiro templo é o corpo de Jesus. O verdadeiro templo é o corpo de Jesus. E é interessante, irmãos, em 1 Coríntios 6, Paulo dizendo que a igreja é o corpo de Cristo, que nós, como cristãos, somos os seus membros. Paulo compara a igreja com o corpo físico. Em cada um de nós é um membro, um dedo, uma mão, um braço, uma perna, ouvidos, olhos, boca, de qual Cristo é a cabeça. Cristo é a cabeça e nós somos o seu corpo. Isso nos faz entender que a nossa reunião é o templo, o santuário verdadeiro. Veja bem, não é esse templo de pedras, não é essa edificação, mas a reunião que acontece nele. Que existem dois equívocos. O primeiro equívoco é imaginar que a construção de pedras seja casa de Deus. Tem até um corinho evangélico que fala, quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Ele estava porque Ele é onipresente, mas quando nós não estamos aqui, Deus não fica aqui à toa, não fazendo nada, Aqui não é a casa de Deus nesse sentido. Esse é o primeiro erro, imaginar que Deus mora nesse templo feito por mão de homens, nessa casa de pedras. Ele não mora aqui. O segundo erro é imaginar que eu, individualmente, sou o templo de Deus. Então eu sou o templo de Deus. Não. Paulo não diz assim: os vossos corpos são o templo de Deus. Ele diz: o vosso corpo, no singular. O vosso corpo é templo do Espírito Santo que vive em vocês. O templo verdadeiro, versículo 21, é o corpo de Jesus, não é o meu corpo. O meu corpo é só um membrozinho. O meu corpo individualmente é um pequeno membro no corpo de Cristo. O templo verdadeiro é o corpo de Cristo, ou seja, a nossa reunião, quando nós estamos juntos, quando dois ou mais, quando estamos reunidos no nome de Jesus, esse é o templo e o santuário de Deus. É ali que Deus habita, na nossa reunião. Então, sabendo disso, irmãos, nós precisamos responder algumas perguntas para que nós afirmemos, então, entendemos o significado da purificação do templo. Ok, Jesus chegou lá no templo de Jerusalém, viu aquela coisa, aquela deturpação, viu o pessoal vendendo a fé. É importante a gente diferenciar uma coisa. Pastor, é a mesma coisa de que alguém que não é membro da igreja parasse aí no domingo, toda noite, um carrinho de churros e vendesse churros na porta da igreja? É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Se alguém parasse o carrinho de churros aí todo domingo à noite e vendesse churros na porta da igreja,
nós poderíamos deixar ele vendendo churros dele aí na porta da igreja, não é a mesma coisa. Sabe por que não é a mesma coisa? Porque o churros não é elemento de fé para nós. Os animais, as moedas que os cambistas trocavam é elemento de fé para o culto dos judeus. A mesma coisa que os judeus estavam fazendo não é alguém colocar um carrinho de churros, um carrinho de pipoca vender ali fora. A mesma coisa é o camarada que vende a caneta ungida, o tijolo ungido, é o camarada que pede para você colocar uma oferta no envelope que vai ser orado lá no muro das lamentações, na fogueira santa, né? A mesma coisa é o que é praticado nas igrejas da teologia da prosperidade. É contra isso que Jesus estava indignando-se, contra os elementos de fé se transformando em negócio. Entendido isso, nós precisamos responder então umas perguntas. Se nós respondermos essas perguntas, nós entendemos o que significa a purificação do templo. E a primeira pergunta que nós temos que responder é o seguinte: o nosso culto agora, é aquilo que Deus exige na sua palavra? Esse culto que nós prestamos a Deus aqui, é o que Ele exige na sua palavra? O Novo Testamento, irmãos, fala de um culto regular. Romanos 12 diz que o nosso culto tem que ser regular. A palavra racional ali, conforme algumas traduções, não é racional de razão, é racional de racionado, regulado, de correto. Então existe uma forma de culto correta. Isso é importante. Primeiramente, nós temos que entender o seguinte: o nosso culto tem que conter aquilo que é expressamente exigido no Novo Testamento. Esse é o princípio regulador do culto. O princípio regulador do culto diz: o culto tem que ter o que o Novo Testamento diz que ele tem que ter. Então, o Novo Testamento diz que tem que ter oração? Diz, 1 Timóteo 2,1 diz: antes de tudo façam-se orações, intercessões, deprecações. Tem que ter oração. Tiago 5,16 diz: orando uns pelos outros, tem que ter oração. Então, oração tem que ter. Segundo elemento de culto, cânticos. O Novo Testamento fala que tem que ter cânticos? Sim. Efésios 5,19 fala: falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então tem que ter cântico. Terceiro, pregação e ensino da palavra. Tem que ter? Sim. 2 Timóteo 4,2 fala assim: prega, exorta, ensina, evangeliza. Então, pregação e ensino da palavra tem que ter. Quarto, a ministração das ordenanças, batismo e ceia, tem que ter. Mateus 28,19 fala: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os. Batismo tem que ter. A ceia, 1 Coríntios 11, do 23 ao 26, é inclusive o texto que a gente sempre toma aqui como base para a ceia. Diz: fazei isso todas as vezes que comerdes, fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. E o quinto, ofertório, tem que ter? 1 Coríntios 16, 2 diz assim: no primeiro dia da semana, cada um ponha de parte aquilo que pôde arrecadar, para que sejam feitas coletas. Essas 5 coisas tem que ter no culto. Tem que ter oração, tem que ter cântico, tem que ter pregação, tem que ter as ordenanças, o batismo e a ceia, e tem que ter ofertório. O Novo Testamento fala de dança? Não. A única vez que alguém dançou no Novo Testamento foi a enteada do Herodes. Isso custou a cabeça de João Batista. Ah, mas Miriam dançou. Ah, mas Davi dançou. Davi também cortou a cabeça do inimigo dele, o gigante Golias, e decapitou a cabeça dele aí. Então o Antigo Testamento caducou. Se Miriam dançou, se o rei Davi dançou, isso era uma coisa comum dos judeus. Os cristãos não. Não tem que ter dança no culto dos cristãos. Ok? Pode ter teatro no culto cristão? Não. Não pode ter teatro no culto cristão. Então assim, que fique bem claro, irmãos. Dança não é pecado. É como o povo judeu dançava, não em forma de culto, dançava como manifestação cultural. Dança não é pecado, teatro não é pecado, cinema não é pecado, tá bom? Então, só que você quer dançar? Vai fazer dança de salão, né? Procura uma academia de dança de salão e vai dançar você com a sua esposa lá, não é pecado nenhum. Você quer ir no teatro? Vai lá, assiste uma peça. A peça pode até ter teor cristão, mas vai num teatro. Aqui não é teatro, aqui é a igreja.
É importante a gente diferenciar uma coisa da outra. Pastor, posso fazer uma peça teatral evangelística lá na praça? Pode. Posso fazer aqui no salão social da igreja? Pode. E no culto? Culto não. Culto é culto. Salão social é salão social. Culto é culto. O culto tem que ser regular, racional, Romanos 12. Isso precisa ficar claro. Essa é a primeira pergunta. Tudo mais fora esses elementos, oração, cântico, pregação, ordenanças e ofertório, é o que a Bíblia chama de fogo estranho, de culto estranho, culto indevido. E hoje tem havido bastante desse tipo de deturpação. Existe uma grande deturpação de irreverência no culto a Deus, com pretexto de liberdade. Então eles dizem assim: onde o Espírito está, a liberdade, né? O texto que diz isso na Bíblia, onde há o Espírito, a liberdade, não está falando desse tipo de coisa. Está falando de liberdade da lei de Moisés. A lei de Moisés aprisionava o homem, e onde há o Espírito, há a libertação disso daí. As pessoas pegam esse versículozinho isolado lá, falam: onde há o Espírito, há a liberdade. Então, se eu sentir no coração de dançar, eu posso dançar. Se eu sentir no coração de fazer não sei o que, eu posso fazer. Então, sob um pretexto de liberdade, há uma deturpação e uma irreverência, ok? Que é contrária ao que a Bíblia ensina. Eclesiastes 5 diz: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Reverência, solenidade. Solenidade não é sinônimo de ambiente fúnebre. Não é porque o culto é solene que ele é um funeral. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Dá para você ser solene, ser feliz e ser alegre e rejubilante ao mesmo tempo. Mas é preciso ter reverência, solenidade. Tá? Isso é importante. Mas o que é que nós vemos? Nós vemos show, dança, stand-up comedy. Não tem um pastor que conta piada, um pastor de cabelo grisalho, conta piada? Esse camarada, irmãos, o céu e o inferno são coisas muito sérias para a gente fazer piada. O céu e o inferno são coisas gravíssimas para a gente fazer piada. É engraçado, acontece coisas inusitadas num casamento que dá para transformar em piada. Acontece, pastor. Então tudo bem, então quando você estiver sentado numa roda, comendo um churrasco, tomando um teres, um chimarrão, aí você conta essas piadinhas. Não é pecado nenhum. Agora, atrás de um púlpito, com a Bíblia na mão, falando a uma assembleia de crentes, Gálatas 6, se não me falha a memória, que nos diz que de Deus não se zomba, tudo que o homem planta ele colhe. Então esse pastor do cabelo grisalho, sinto muito, talvez você pode até gostar, achar ele engraçado, mas você tem que ter um pouco mais de temor, saber que esse cara desrespeita a Deus, desrespeita a Bíblia e comete um sacrilégio fazendo piada das coisas sérias que são as coisas do Evangelho. Numa pregação séria e grave, depende a salvação e a condenação de pecadores. Segunda, essa foi só a primeira pergunta que nós temos que responder. O culto nosso é o culto certo? Espero que seja. Espero que não haja esses elementos estranhos. Segunda pergunta: se Jesus viesse no nosso culto hoje, será que ele faria um chicote de corda e poria a gente para correr? Se Jesus entrasse no culto e o nosso culto não fosse o culto regular, o culto racional, será que ele ia pôr um chicote de corda? Irmãos, lendo as cartas do Apocalipse, isso nós estamos lendo porque nós estamos estudando isso por esses dias, nós vemos Jesus trazendo grave ameaça de trazer juízo às igrejas. Ele disse: se não se arrependerem, tirarei o seu castiçal. Se não se arrependerem, trarei juízo. Então as igrejas que são tolerantes com o falso ensino, com o pecado no seio da comunidade, essas igrejas, Jesus as ameaça com juízo. Irmãos, se nós estivermos aqui pregando a verdade e aparecer um oficial de justiça, uma autoridade, um juiz, um policial nos ameaçando de fechar essa igreja, se nós continuarmos pregando a verdade, nós temos que encher os pulmões e pregar em alto e bom som, porque não tememos o mal que nos pode fazer no homem. Mas se Jesus
nos dizer: arrepende-te, porque você tem tolerado os nicolaítas, você tem tolerado a doutrina de Balaão, você tem tolerado a prostituição, você tem tolerado os falsos profetas. Aí então é a hora de ter medo, aí é a hora de ficar preocupado. Se Jesus viesse aqui hoje, ele sentaria e adoraria conosco, ou ele nos poria para correr? E a terceira pergunta que nós temos que fazer então, finalmente: nós temos tido o mesmo zelo que Jesus? Nós temos tido o mesmo amor, a mesma paixão que Jesus teve, que o consumiu? Ver essas distorções da fé que são feitas pelos falsos pastores, falsos mestres, tem que nos indignar. Hoje me irrita menos, mas já me irritou mais. E às vezes a gente precisa adquirir temperança, mas já me irritou mais. Edir Macedo, R.R. Soares, Valdemiro Santiago e o Escambau A4 tem que nos irritar a existência desses falsos profetas. O zelo pelas coisas de Deus tem que nos fazer ficar indignados. O zelo tem que consumir as nossas vidas, gastar a nossa vida denunciando o falso ensino, o falso evangelho. E qual é o verdadeiro? Também não adianta só falar o que está errado, tem que falar o que está errado e mostrar o que está certo. Por causa desse zelo, não fica você esperando que nós vamos ganhar algum tipo de popularidade. Não vamos. Por causa desse zelo, Jesus ganhou o ódio dos judeus. Daqui por diante, a Bíblia vai repetidas vezes dizer: e os judeus procuravam como o matariam. Por causa do zelo de Jesus, ele ganhou ódio dos judeus. Os reformadores puseram a sua cabeça a prêmio no século XVI. A igreja romana perseguiu e matou tantos quanto eles puderam, para impedir que a reforma acontecesse. Os puritanos foram perseguidos pelo rei da Inglaterra, por causa do zelo. E outros tantos são e foram e são hoje mortos por causa do testemunho fiel. São perseguidos, são expropriados, são presos, são torturados, são mortos por causa da fidelidade a Deus e a sua palavra. E nós? E nós? Será que se chamarem a gente de fundamentalista, a gente já vai cair no politicamente correto? Será que a gente vai deixar de falar a verdade porque a verdade ofende as pessoas lá fora? Ora, elas passam a vida inteira ofendendo a Deus e os seus pecados, deixa que fiquem ofendidas um pouco com a verdade. Nós temos o mesmo zelo que houve em Jesus e que houve em homens fiéis ao longo da história? Pois nós temos que ter. Esse é o meu desejo, irmãos, que essa palavra penetre o coração de vocês e que nos seus corações haja zelo, comprometimento com o evangelho verdadeiro, que nos faça virar a mesa desse evangelho falso, que nos faça expor o erro deles e faça desse lugar um lugar adequado de culto, um santuário onde realmente Deus seja adorado, aonde só Jesus seja engrandecido, aonde só a Bíblia seja pregada. Que nós tenhamos a mesma ousadia, nós temos a mesma disposição e convicção para fazermos assim. Se coloque em pé para nós orarmos.